Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos que recebem esse áudio, é o jejum apresentando as nossas vidas e de quem vai estar ouvindo este áudio. É em prol das nossas vidas espirituais. Senhor Jesus, graças te dou porque o Senhor tem nos dado força para cada dia mais estar disponível para o teu reino, disponível para então estar se apresentando diante ao teu altar como um sacrifício vivo, conforme está escrito também: entregai os nossos corpos como sacrifício vivo, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de entrega ao reino, porque da mesma forma o Senhor Jesus também se entregou para remir o mundo, aleluia, do pecado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o tema no ponto de oração é: cobertura espiritual existe? E aí, existe? Seguinte, o jejum começou mais cedo, mas esse é o momento do ponto de oração, né? Oração específica. Desde as 12 e pouco eu estava tentando enviar, não consegui, agora tentando mais uma vez enviar às 13h53. Senhor da Glória, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, obrigado porque o Senhor tem cuidado de tudo, em toda tribulação, ainda assim somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele já fez todo o trabalho, e o nosso agora é somente continuar nessa caminhada, e não envergonhando o nome do nosso Senhor nesse período. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu e você não seremos tomados como inocentes, porque temos conhecimento, buscamos dia após dia e é necessário eu e você continuar com essa busca, tá? Então, eu quero olhar junto com você, à luz da palavra, o que é que a palavra fala acerca da cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual de fato existe? Como é que podemos então perceber o que é uma cobertura espiritual? São coisas que a gente não vê na Bíblia com o nome cobertura espiritual, mas a gente vê indícios de cobertura. Cobertura, eu posso dizer também parceria. Podemos traduzir como uma parceria. Pode observar. Uma criança quando ela é pequena, ela entende, e ela é a caçula, ela entende que ela tem um irmão maior que se torna um porto seguro. Se por acaso essa criança tomar umas porradinhas de um amigo na rua, o que é que vai acontecer? Essa criança vai falar: meu irmão maior, meu irmãozão, socorro, tal. Enfim, essa criança vai pedir suporte a alguém mais forte, a alguém que tenha uma experiência a mais do que ele. Não adianta a gente falar que cobertura espiritual é de alguém que não tem experiência, é de alguém que não tem uma vivência daquilo que você está passando. É necessário. A Bíblia fala em Amós que é possível andar dois sem que haja concordância, né? Então é necessário uma caminhada sempre a dois. Alguém que esteja contigo, te cobrindo em oração, falando que está orando, e um pelo outro, né? Sempre é assim. Jesus, quando enviou discípulos de dois em dois. Em Êxodo
13, 21 ao 22, eu quero que você acompanhe comigo, que são passagens que a gente vai poder agregar conhecimento. Êxodo 13, 21 ao 22, tem Neemias do 9 ao 19, tem Êxodo 33, 14 ao 17, tem a outra passagem que é a fornalha, onde os amigos de Daniel foi lançado, tem o sangue da Páscoa também. Pode observar, acontecia muitas coisas com os egípcios, mas não acontecia com os hebreus, justamente porque tinha uma cobertura, tinha uma proteção espiritual. Demônios, quando, até mesmo feiticeiros, quando eles vão fazer feitiços, eles, e são daqueles que são alimentados em cemitérios, eles falam assim, ó, pode mexer em qualquer cova aí, mas cuidado para não ser uma cova de um cristão. Eles fazem os alertas. E por quê? Normalmente o perfil da comida que eles vão precisar é um perfil de comidas que na verdade não pode ser restos mortais de cristão. São entidades que se alimentam ou às vezes preferem uma pessoa, uma cova que está quente e que foi um assassino, uma pessoa que se enquadre no perfil das exigências daquela entidade que vai comer aquela oferenda. Então até nisso eles têm um cuidado, porque já pensou se pegar restos mortais de crente? O que é que pode acontecer? Eliseu, após estar morto, foi jogado um homem morto na cova onde tinha os restos mortais de Eliseu, e o morto reviveu. Tudo em nós, até mesmo os nossos ossos após a morte, ele tem poder. A unção está dentro de nós. Ele corre por nós. As roupas de Jesus, a ponta da orla da veste de Jesus curou. Então, os lenços de Paulo curava. Então, eu e você devemos entender uma coisa: tudo em nós, dependendo do nosso nível de comunhão, do nosso nível de consagração, tudo em nós, se querermos e crermos, tudo em nós tem que ter poder, tudo em nós tem que ter unção. É necessário eu e você crer. Em Êxodo 13, 21, ele lê da seguinte forma, a Bíblia nos fala da seguinte forma: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. No 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É muito importante essa leitura, porque na medida que vamos lendo, vamos tendo revelação. Deus vai se revelando para mim e para você por intermédio do que a gente vai lendo. Fique atento junto comigo, porque é isso que o Senhor quer, que eu e você venhamos estudar e entender que a cobertura dele, quando a gente olha para cima, a gente vê uma nuvem. Essa nuvem de glória, ela tem que acompanhar para onde nós vamos caminhando. Esses céus que hoje nos assiste, quando a gente olha para cima, a gente não consegue olhar o mundo espiritual, mas há essa nuvem também que nos acompanha. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo passando por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Louvado seja Deus. Da mesma forma que aquela coluna, imagine aí, os hebreus olhando para cima e vendo que tinha algo acompanhando. Já viu, a gente quando criança já teve aquela sensação, né? Que a gente olhava para o céu e falava, essa nuvem está me acompanhando, essa lua, esse sol está me acompanhando, para onde eu vou ele está indo. Então, imagine aí milhares e milhares
de Hebreus andando pelo deserto, chega a ser impressionante, né? Andando com uma nuvem. E a Bíblia fala, o Senhor ia adiante. E lembrando que esse ir adiante foi depois de que Moisés ele contendeu com Deus. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou não. Não, foi como se fosse um combinado. Senhor, só vou se o Senhor for. Aí Moisés falou, ou aí o Senhor falou para Moisés: não, ó, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou, mas a minha presença vai dessa forma, né? Meu Deus. Então, somente a presença é a garantia para mim e para você. A presença do Senhor, para onde estivermos indo, ela é o prato feito. Ela é o que eu e você precisa. É a presença. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Êxodo 33, 14 ao 17. Do 14 ao 17. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. É brincadeira? Deus vai e fala assim: não, eu vou, mas eu vou te dar descanso. Louvado seja Deus, porque quem faz o trabalhar é Ele, né? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados? Eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então a diferença é com quem anda, né? Louvado seja Deus. A diferença é com quem andamos. E no 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. Então Deus resolveu ir por conta da intercessão de Moisés e do que Moisés indagou ao Senhor. Ô Senhor, não é por conta que somos separados? Ô Senhor, e o próprio Deus ele questiona, ele responde ao questionamento de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Meu Deus, louvado seja Deus. É necessário eu e você ser conhecido pelo nome, pelo nosso Senhor. Pelo nome, louvado seja Deus. É necessário eu e você ser conhecidos pelo nome, não somente nos céus, mas também no inferno, para que no inferno eles falem assim: ó, tá vendo esse que tá ouvindo, João, Maria, todos esses aí agora se renderam ao Senhor, e aqui no inferno nós não podemos mais com ele. Imagine aí o inferno confessar que não pode mais com você, não pode mais porque hoje você anda em novidade. Que novidade é essa que antes não era novidade? Porque é uma novidade andar junto com o Senhor, porque quem escolhe andar com o mundo não tem como andar em novidade, mas andar com o Senhor é andar em novidade mesmo, porque o reino dos céus é tomado à força e é mais fácil andar segundo os costumes do mundo do que andar pelo estatuto do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Neemias 9:19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então eu e você, por onde vamos, podemos e devemos invocar ao Senhor. Senhor, se a tua presença não for comigo, que já está, porque tem gente assim, que é até servo do Senhor, mas o Espírito Santo não está dentro dele. Por que é possível isso? É porque a pessoa ainda não foi renovada. Um exemplo mesmo, Nicodemos era fariseu, era conhecedor, mas ele
não tinham o Espírito Santo, né, como muitos discípulos. Porém, o que é necessário, por isso que às vezes não é porque é crente que tem o Espírito Santo, é porque crente até hoje, até os demônios eles são. Então, é necessário termos o Espírito Santo como morada. Quando nós não conseguimos mais soltar xingamentos, quando nós não conseguimos fazer mais o que o mundo faria no nosso lugar, aí sim temos o Espírito Santo. Quando temos domínio sobre a situação, quando queremos falar algo, quando queremos maldizer de alguém e nós não conseguimos fazer, é porque temos o Espírito Santo. Mas se a pessoa continua mentindo, continua caluniando, ela não tem o Espírito Santo. Ela pode ter o dom que Deus deu, não quer dizer ter o Espírito Santo. A pessoa pode ter o dom de profecia, pode ter dom da palavra, pode ter dom de interpretação, porque o dom vai funcionar quando precisar, quando tiver aquela situação. Mas andar em santidade não é o dom que faz a pessoa andar em santidade, não. É a renovação da mente andando pelo fruto do Espírito. Ou seja, se é fruto do Espírito, então é quando estamos nascidos novamente. Em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Aí sim estamos andando segundo o Espírito Santo faz em nós. Por isso que tem muita gente que às vezes a gente fala, é profeta, mas está mentindo. É profeta, mas o dom naquela pessoa funciona no momento que é colocado à prova o dom, mas não necessariamente que essa pessoa é aprovada para o reino. Essa pessoa consegue, por intermédio dos dons, tocar em pessoas para a glória de Deus, mas não quer dizer que essa pessoa vai estar salva. É necessário quem tem o dom, seja ele os diversos dons, andar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da sua própria carne. Neemias 9:19, eu acabei de ler. Na fornalha, os amigos de Daniel, que na hora que os amigos de Daniel estavam na fornalha, como vocês já sabem, pode olhar no livro de Daniel depois, eles não foram queimados, nem sequer salpicados mesmo com o fogo. E por quê? Porque havia uma cobertura neles. Então, a cobertura espiritual que tinha neles, que cobriam eles, era uma cobertura que fazia com que as aflições, aquilo que tentava afligir, não pegasse neles. Então, tinha algo espiritual cuidando deles, que era justamente o quarto homem na fornalha. Mas esse quarto homem não era o quarto homem, era o primeiro, porque nunca seremos o primeiro, sempre seremos o segundo, porque o primeiro sempre é o Senhor. Então, em números, sim, em números tinham 4, mas ele já estava lá. Imagine aí se eles fossem lançados e depois que a presença chegasse, a presença já estava lá. Louvado seja Deus, a presença ela já está, a presença ela vai adiante, ela não chega depois não, ela vai à frente e depois ela vai na retaguarda também. A presença do Senhor, ela é incrível, ela transforma, ela quebra cativeiro, ela quebra julgos. Louvado seja Deus, que a presença que é para estar dentro de nós, ela não saia. E eu e você que podemos então manter a presença dentro ou colocar a presença para correr. Aquilo que entristece o Espírito Santo, ele sai. Ele não vai ficar. Olha, pode observar, quem senta em um ônibus e tem um passageiro à frente que fica chutando a cadeira da frente. O que é que a gente faz? A gente olha para trás e sai do lugar. A gente muda o banco, muda o assento porque está incomodando. Então, o Espírito Santo é da mesma forma. Se eu e você incomoda, se eu e você faz aquilo que incomoda, que entristece o Espírito Santo, ele sai porque ele não vai ficar onde ele é machucado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O sangue da Páscoa trazia livramento para alguns e a falta do sangue trazia morte para outros.
Louvado seja Deus. Tenha esse sangue escorrendo em você e correndo nas suas veias dia e noite. Não se aparte da presença. Continue firme. Então a cobertura espiritual é a unção que eu e você respeita, é ela que pode nos cobrir. Se a gente não respeita uma unção, a gente não pode ter esse tipo de cobertura. A unção que respeitamos é a unção que nos atrai. Pode observar como é que Jesus, sendo quem ele sempre foi, os irmãos dele não respeitavam ele. Então eles não podiam ter a cobertura de Jesus, porque eles não respeitavam. Mas depois que eles passaram a respeitar, eles passaram então a ter aquilo que tinha nele. Observe junto comigo essa passagem que eu falei de Jesus, quando Jesus perguntou assim, quando os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, os teus irmãos estão aí, a tua família está aí, quer falar contigo. Aí Jesus falou: quem é que são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Então, naquele momento, os irmãos de Jesus não estavam debaixo daquela cobertura. Quem estava debaixo daquela cobertura foi justamente quem estava ouvindo e não quem estava querendo falar com Jesus. Então, observe Maria e Marta e Maria, né? Quem foi que ficou com a porção foi quem estava ouvindo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que eu e você venhamos entender que cobertura espiritual é necessário a pessoa estar bem para estar cobrindo alguém. É necessário estar em comunhão com os céus para poder estar cobrindo alguém. Às vezes, e tem uma passagem que uma pessoa estava muito doente, mas por conta do amor a Paulo, a ferida dessa pessoa que ele pegou para a morte foi estancado. Ou seja, aquela pessoa estava sendo coberta espiritualmente sem saber. Mas Paulo pegou por conta para Paulo não sofrer nas cadeias que ele estava, então foi estancado a ferida, a enfermidade. Então, de acordo com a cobertura espiritual, o seu nível espiritual que você está hoje, pessoas ligadas a você podem ter livramentos, podem ter feridas saradas, feridas estancadas justamente para você não sofrer. Já pensou familiares seus, vários familiares, né? Deixar de morrer porque você tem comunhão com os céus? Então eles acabam ficando debaixo dessa cobertura, debaixo da sua sombra. Mas é importante que cada um busque mais e mais ser bênção para a vida de outras pessoas, porque um exemplo, minha família está debaixo da minha cobertura, porque eu vou estar cobrindo eles em oração. Mas se por acaso eu morrer, quem é que vai cobrir? Aonde eu quero chegar? Que devemos despertar as pessoas para buscarem a cobertura espiritual com urgência do altos céus. Porque se por acaso não tiver quem cubra em oração, que interceda, como é que vai ficar? É necessário buscar essa cobertura dos altos céus, buscar aumentar a comunhão com quem de direito. Busque parceiros de oração, busque parceiros que andem em comunhão com os céus, porque é ferro afiando ferro. Louvado seja Deus, vou ficando por aqui e que o Senhor Jesus venha abrir os olhos espirituais para que possamos ter mais experiências com os céus, visitação de anjos, destravar espiritual e arrependimento
arrependimento, se necessário for, para recomeço de uma nova história. Louvado seja Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus, e te dou graças. E quem estiver ouvindo, receba a sua porção para a glória do nome